Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia. Com essas palavras da Bíblia nós começamos mais um dia. Colocamos nas mãos de Deus todos os nossos sonhos, planos, projetos, anseios, na esperança de vivermos um dia na presença do Senhor, recebermos a bênção de Deus e muito em breve, quando o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador e estarmos com Ele por toda a eternidade. Deixo com você nessa manhã também uma parte da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 125, onde a Bíblia diz o seguinte: Sou o teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Salmo 119, versículo 125. Somos servos do Senhor, pertencemos a Ele, fomos comprados por Ele na cruz do Calvário, já pertencemos a Ele porque Ele é o nosso Criador. Portanto, precisamos que Ele nos conceda sabedoria para entendermos os preceitos do Senhor e vivermos uma vida de fidelidade diante dEle. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 21, o versículo 1 e o versículo 2. Respondeu, porém, Jó: ouvi atentamente as minhas razões e já isso me será a vossa consolação. No capítulo de ontem nós vimos que uma pessoa que vive nessa terra e que não vive para o Senhor, ela receberá os juízos do Senhor um dia, quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Mas no capítulo de hoje nós veremos, nem todas as pessoas que vivem uma vida justa, uma vida íntegra, essas pessoas também irão receber a bênção do Senhor. No capítulo de hoje nós veremos também que Jó não suporta todo o peso que é colocado sobre os seus ombros. E ele se volta para os seus amigos e se sente na obrigação de responder gradativamente cada pergunta, cada resposta também que os seus amigos lhe direcionaram. Os caminhos de Deus para um ser humano nem sempre estão claros. Não conseguimos entender todas as ações do Senhor. Nem sempre o justo recebe o que merece. Nem sempre o ímpio recebe também o que merece. Já vimos justos passar pelo vale da sombra da morte e humanamente não conseguimos entender do porquê tanto sofrimento, mas já vimos também tantas pessoas injustas, pessoas que não obedecem ao Senhor, prosperar e aparentemente viver uma vida feliz. No capítulo de hoje nós começamos um terceiro discurso de respostas que surge no coração de Jó. Ele passa a responder a Elifaz, Bildade e a Zofar. Jó começa uma busca para que os seus amigos lhe dêem ouvido, lhe dêem atenção nesse momento tão sofrido da sua vida. Como é imprescindível alguém, quando está passando pelo vale da sombra da morte, encontrar um ombro amigo e alguém que lhe dê ouvido, que ouça as suas lutas, as suas batalhas, para que ela possa encontrar alívio no coração do Senhor. Jó começa o seu discurso falando para os seus amigos que ele acredita que todo o sofrimento que ele está passando é sobrenatural. Humanamente ele não consegue compreender, mas ele acredita que as razões do seu sofrimento sejam sobrenaturais. Jó está prestes a defender diante dos seus amigos a ideia de que os ímpios têm vida longa, aparentemente vivem uma vida feliz, enquanto aqueles que vivem uma vida íntegra, justa diante de Deus, aparentemente também não usufruem de tanta felicidade. No versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, fica evidente para nós que a pergunta de Jó a respeito da prosperidade dos ímpios não é simplesmente uma argumentação da sua fala, é algo que ele traz no seu coração como entendimento que muitas pessoas ímpias que vivem nessa terra têm vida longa e uma vida próspera. Completamente diferente dos seus amigos, Jó está disposto a admitir esse estranho fenômeno. Embora Jó esteja disposto a admitir esse fenômeno, mas ele tem dificuldades em aceitar essa verdade. Zofar afirmou que o triunfo dos ímpios era uma coisa curta da vida, mas Jó continua sua argumentação dizendo que isso pode se estender por toda uma vida. Com um discurso convincente e real, Jó argumenta falando para os seus amigos que ele encontrou nessa vida muitos ímpios que prosperaram, que construíram famílias, que adquiriram riqueza e morreram tranquilos no final da sua longa existência. Os amigos de Jó passam a questionar o discurso de Jó.
A essa altura dessa conversação, Jó começa a negar os ensinamentos de Zofar, de Bildade e Elifaz. Mas o objetivo dele negar toda essa argumentação não é simplesmente uma estratégia, mas é uma busca para encontrar paz para a sua própria vida, que até então ele não tinha conseguido encontrar razão para tamanho sofrimento. Como nós podemos ver no versículo 13, é o próprio Jó que fala: os ímpios, aqueles que não amam a Deus, têm uma vida longa, uma vida próspera, ricos, e no final da sua vida descansam como se não tivesse tanto sofrimento. E ele começa a falar a respeito dele mesmo: eu que vivi uma vida de integridade diante do Senhor, estou passando por tamanha dificuldade. Todas essas declarações de Jó são completamente contrárias às falas dos seus amigos, porque os seus amigos já tinham lhe argumentado que aqueles que são ímpios diante de Deus são eles que recebem nessa terra a punição do Senhor. Essas declarações expressam a filosofia dos infiéis que nós encontramos ao longo dos séculos que vivem nessa terra. Aqueles que se sentem autossuficientes e não têm desejo de conhecer o caminho do Senhor, as verdades do Eterno, não reconhecem a soberania do Todo-Poderoso, não estão interessados em nada que não possa trazer benefício imediato para a vida deles. Jó solicita que Bildade apresente as suas provas, que os ímpios não irão prevalecer. Jó deseja que os ímpios e não os seus filhos recebam as consequências dos seus erros. No versículo 22 nós encontramos Jó acusando aos seus amigos de presunção, querer dizer para Deus como é que ele deveria governar essa terra, porque diante da visão de Jó, todas as teorias levantadas pelos seus 3 amigos estão completamente equivocadas. Não é dessa forma que Deus conduz os seus filhos que se encontram nessa terra. Mais uma vez, Jó volta a argumentar diante dos seus amigos que não existe um parâmetro para que nós possamos compreender o porquê que uma pessoa justa, íntegra, pode sofrer nessa terra. Jó não conseguiu encontrar nenhum consolo, conforto nas declarações dos seus amigos, porque eles estavam generalizando todos os casos. E Jó sabia que nem todas as pessoas que sofriam nessa terra eram razões de algum pecado oculto na sua vida. No versículo 29, Jó apela para os seus amigos para que eles pudessem conversar e consultar viajantes que já tinham girado o mundo, para que eles pudessem dar testemunhos de pessoas que fossem boas e estivessem sofrendo, e de pessoas que fossem injustas e estavam prosperando na vida. Jó não queria que os seus amigos concluíssem o seu pensamento a respeito do sofrimento com base apenas nas experiências que eles tinham tido dentro da sua comunidade, mas que eles abrissem os seus olhos para outros horizontes. No versículo 29 é como se Jó estivesse falando que os ímpios nessa terra eles podem até prosperar, mas um dia, quando eles se depararem com o seu supremo juiz, supremo criador de todas as coisas, eles irão receber das mãos do seu Deus, do seu Criador, o que de fato eles merecem, que é a condenação e a destruição eterna. As declarações de Jó estão em plena harmonia com toda a palavra do Senhor. No versículo 34, Jó conclui a sua argumentação falando para os seus 3 amigos que toda a filosofia, que toda a sabedoria deles trazida para tentar consolar a Jó, ela é vã, ela está equivocada, ela não deve ser pregada para outras pessoas. A ideia da retribuição divina nessa terra não pode ser aplicada para todos os seres humanos, a pessoas ímpias que prosperam e vivem felizes, e a homens justos e mulheres íntegras que nessa terra passam pelo vale da sombra da morte e não vivem uma vida tão tranquila quanto outras pessoas que não amam a Deus. O capítulo 21 é conhecido como sendo o capítulo do triunfo de Jó sobre o discurso dos seus amigos. É nesse momento de dor, de sofrimento, em contato com Deus, que ele abre o seu coração ao Senhor e Deus revela essas verdades para a sua vida. Verdades essas que nós encontramos como base em todos os outros livros dentro da palavra de Deus. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 21 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: nem todas as pessoas que prosperam nessa vida vivem uma vida correta diante do Senhor. Nem todas as pessoas que passam pelo vale da sombra da morte nessa terra possuem algum pecado na vida. Nós temos um Pai de amor, um Deus de misericórdia,
A sua maneira de cuidar, de lidar e tratar dos filhos que se encontram nessa terra é algo que pertence exclusivamente à pessoa do nosso Deus. Nem tudo aquilo que sofremos nessa terra nós temos uma resposta do porquê. Mas um dia, diante do nosso Salvador, diante do nosso Deus, Criador de todas as coisas, eu e você, nós teremos resposta para todas as nossas indagações. Se porventura hoje, nessa manhã, falo para alguém que tem alguma pergunta, alguma dúvida que até então não conseguiu encontrar resposta, eu digo para você nesse momento, guarde a tua pergunta, mantenha a sua fé no Criador. Um dia, quando Ele se manifestar nas nuvens dos céus, e nós formos tirados dessa terra para viver com Ele por toda a eternidade, com o Senhor na nova terra, nós teremos tempo suficiente para tirarmos todas as nossas dúvidas. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele estenda a sua mão e te conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.